vamos ver agora o circuito RL. Circuito RL, paralelo. Então, é um resistor e um indutor em paralelo. Então, nós vamos ter o diagrama esquemático aqui, vou fazer ligeirinho aqui, ó. A fonte, o resistor e o indutor. Opa. Então, a fonte alternada, um resistor e aqui um indutor. Então, o resistor e o indutor. E aqui a tensão V. O que vai acontecer? E a corrente também, novamente, né? A corrente total, ela sai da fonte. Então, o meu I total se divide entre o resistor, aqui vai ser o meu IR, e entre o indutor, aqui vai ser o meu IL. Novamente, eu posso usar lei de Ohm, sem problema nenhum. Individualmente, eu posso usar. Eu posso calcular a minha corrente IR, se eu tiver a minha tensão. O IR vai ser igual a V dividido por R. Posso calcular o meu IL também. O meu IL é V sobre a oposição do indutor. Não é L, né? L não é a oposição. XL é a minha oposição. Se eu não tiver o XL, também eu vou ter que calcular aqui, ó. Lembrando que XL é 2 vezes o π, vezes o F e vezes a minha indutância, né? A indutância é dada em Henry. O meu capacitor é dado em Faraday. Já a minha oposição, tanto da reatância capacitiva quanto da reatância indutiva, é a oposição. A unidade é o Ohm. Então, seguindo aqui, nós vamos ter... Podemos também calcular aqui, ó, tendo o I total, podemos também calcular o Z. Ó. O Z é igual, por lei de Ohm, a V sobre o I total. Então, após ter o I total, eu também consigo calcular a impedância total desse circuito, sem precisar fazer o diagrama das facilidades. Fazer apenas o diagrama das correntes, né? Diagrama das correntes. Que vamos fazer aqui, ó. Diagrama das correntes. Então, novamente, né, a nossa referência vai ser a tensão, já que é um circuito paralelo, né? Então, aqui eu coloco a tensão como referência. E aí eu coloco as minhas correntes em relação a essa minha tensão. Sabemos que o resistor não provoca defasamento entre tensão e corrente, então a corrente no resistor vai estar em fase com esta minha tensão. O indutor não é assim, né? O indutor, que é o meu IR. O indutor, ele provoca, né, um atraso na minha corrente. Então, se eu estou representando a tensão para a direita, para representar este atraso, eu tenho que colocar a corrente no indutor para baixo, agora é o contrário. Então, esse meu triângulo agora fica para baixo. Notem que lá no circuito série, né, o indutor tinha o circuito para cima e o capacitor tinha o circuito para baixo. O triângulo, né? Aqui é o contrário. Isso é outra diferença, né? E a corrente total vai se dar aqui, né? Então, aqui o ângulo φ, aqui é a minha corrente total do circuito. Ali eu não coloquei a minha corrente no indutor, né? O IL. Então, aqui, ó, indutor, a tensão está para cá, a corrente tem que estar para cá. Consigo aqui, então, novamente, no triângulo retângulo, fazer equacionamento e dizer que a corrente total ao quadrado é igual
a soma dos catetos ao quadrado, IR ao quadrado, mais o meu IL ao quadrado, certo? Novamente aqui, né, tem toda aquela questão da trigonometria, eu não vou fazer para a gente não ficar perdendo tempo com isso, tá? Mas o seno é o cateto oposto, né, o IL, divididos pela hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente, que é o IR, divididos pela hipotenusa, IT. A tangente é o cateto oposto, que é o IL, né? Divididos pelo cateto adjacente, que é o IR, certo? Então, essas relações trigonométricas, todas elas funcionam também para cá, porque é um triângulo retângulo. Novamente, aqui o triângulo ao invés do triângulo das correntes, aliás, das oposições, né? Nós vamos ter o triângulo das facilidades. Deixa eu me mudar aqui de posição. Opa! Então, nós vamos ter aqui o triângulo das facilidades. Vou fazer aqui embaixo aqui. Né? Triângulo ou diagrama, tá? Das facilidades. A novidade aqui é que nós já vimos o inverso da resistência, que é a condutância, né? Já vimos o inverso da resistência, né? Porque aqui seria o IR, né? Divididos por V, dá o inverso da resistência, a condutância. Aqui é o IT divididos pela nossa referência, né? I total sobre V, dá o inverso da impedância, que nós já vimos que é a admitância. Aqui vai entrar o IL, que é novo, né, agora para vocês, divididos por V, que é o inverso da minha, ó, IL divididos por V, vai ser o inverso da minha reatância indutiva. Tá? Porque a reatância indutiva é V sobre a corrente. Tá aqui, ó. XL é igual a V divididos por esse L, trocando de lugar aqui. Então, a novidade aqui é o nosso BL. Assim como lá no capacitor, né, o BL é a suscetância capacitiva, aqui o BL vai ser a susceptância indutiva agora. Indutiva, certo? Que é a facilidade que o meu indutor oferece a passagem da corrente alternada, tá? A suscetância indutiva. Muito bem. A unidade é a mesma, tá? A unidade do BL, BL também é o Siemens, representado pela letra S, tá? Às vezes vocês encontram em livros mais antigos o ON escrito ao contrário, MO. Ah, também isso aqui tem um símbolo, isso aqui é uma letra grega, né? O MO é isso aqui, ó. O MO é também aquele símbolo do ON ao contrário também, tá? Né? Porque o ON é assim, né? O MO é o inverso, isso é uma letra grega, tá? Nós não vamos poder ver aqui porque não vai ter um espaço, vamos ter que trocar de folha para ver. No fim eu comecei a escrever um monte de coisa ali, não deu, né? Então nós vamos ver o diagrama das facilidades aqui, tá? Vamos escrever de novo aqui, ó. Diagrama das facilidades. Então, vamos lá. No lugar onde iria ali o IR, né, que é o IR sobre V, nós vamos colocar, então, a nossa condutância.
Aqui vai a condutância. Aqui vai a letra G. No lugar da minha corrente, né, no indutor, o IL, fazendo a mesma cor, vai a suscetância indutiva, que é o BL. O BL. E onde estava a minha corrente total? Porque aí nós teríamos corrente total divididos pelo V, e nós vimos que é a minha impedância, né, ao contrário, vai aparecer a minha admitância, certo? Aqui o ângulo φ, e aqui todas as relações, né, de Pitágoras, né, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, G ao quadrado mais a suscetância indutiva ao quadrado. Temos bastante espaço, vamos escrever o seno do ângulo, né? É o cateto oposto, que é a suscetância indutiva, BL, sobre a minha hipotenusa, que é o nosso Y. O cosseno do ângulo é igual ao cateto adjacente, que é a condutância, divididos pela minha hipotenusa, que é a admitância. E, finalmente, a tangente, né, é o cateto oposto, que é a suscetância indutiva, BL, sobre o cateto adjacente, que é a minha condutância. Saiu um pouquinho cortado ali, né? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Assim. Tá? E aí, novamente, né, para que eu possa, sem ter o valor da minha tensão da fonte, calcular a minha oposição total do circuito. Depois de fazer a minha admitância, eu inverto ela para calcular a minha impedância. Tá? Isto se eu não tiver o valor da tensão da fonte, só tiver o componente, né, resistor e o indutor em paralelo, né, tendo a indutância, a reatância indutiva, eu consigo então calcular as minhas correntes, né, através de lei de Ohm, aqui sem problema nenhum, tendo a tensão, calculo as correntes, aplico no diagrama das correntes, acho a corrente total, e aí então eu vou para esta fórmula aqui, né? Desculpe, aí eu estou falando disso aqui, né? Tendo a corrente total, eu vou fazer o cálculo da impedância, que é V sobre I total. Não tendo a minha tensão, só me resta essa alternativa. Eu tenho que fazer o diagrama das facilidades, e aí então eu calcular a minha admitância e invertê-la para calcular a impedância.